Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós teremos que criar uma landing page moderna. Uma landing page para um show. Ou seja, nessa landing page irão constar dados do show, tais como tabela de preço, tais como os artistas que estarão presentes em tal show, a programação, ou seja, os horários de tal show. A nossa landing page será mais ou menos assim. Nós teremos aqui a nossa barra de navegação com o logotipo, com o nosso menu de navegação, home, lineup, ticket, suporte. Teremos aqui este logotipo, teremos também aqui esse campo aqui onde o usuário vai poder colocar o seu e-mail para poder se inscrever. Teremos aqui as headlines, onde teremos aqui os artistas que estarão presentes em tal show, com essa barra aqui de scroll, ou seja, essa barra para deslizar entre as imagens dos artistas que estarão presentes. Teremos também aqui a programação do evento, ou seja, onde conterão as datas e os artistas que estarão em cada data. Então aqui, como nós podemos ver, a animação dessa bolinha aqui, onde ela sobe e desce de acordo com o movimento do mouse. E temos também aqui a tabela de processo, a tabela de tickets. Temos aqui ticket para um dia, ticket para 7 dias, tudo mais. Então hoje nós teremos que construir essa landing page moderna. E nós faremos isso tudo usando o Next.js, ou seja, Next.js, que é um framework feito por cima do React.js, que irá nos ajudar a fazer as coisas muito mais fáceis. Ou seja, você aprendendo o Next.js, você vai ser capaz de desenvolver sites mais rápidos em relação a usar o React.js de uma forma simples. Nós também estaremos a usar o famoso Tailwind CSS, que é um framework de CSS que vai nos ajudar a construir a nossa página, que vai nos ajudar a estilizar a nossa página de uma forma muito mais rápida em relação a usar o CSS apenas em si mesmo. Então, eu sou o Anelacom, eu ajudo pessoas comuns a se tornarem desenvolvedores web para o Mac, ou seja, alguém capaz de criar websites modernos, alguém capaz de criar aplicações web modernas com as tecnologias de pontas disponíveis no mercado. Então, como eu dizia, hoje nós teremos a criar essa landing page super moderna usando as tecnologias de ponta, tal como Next.js, Tailwind CSS, ou seja, dentro disso tudo também estará envolvido o HTML, CSS, o JavaScript, ou seja, tudo isso dentro do Next.js, para que você comece a dar os seus primeiros passos para poder se tornar um dia um desenvolvedor web pro Max. Pois criar uma landing page é uma estratégia de marketing em que muitos negócios vêm usando. Então, o nosso trabalho como desenvolvedor é fornecer a essas empresas a criação de landing page para que eles possam usar nos seus conteúdos de marketing. Ou seja, terá uma boa parte de clientes que estarão disponíveis para pagar para a criação de uma landing page. Então, chega de blá 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 e vamos direto para a tela do nosso computador. Então, aqui na tela do computador, nós vamos precisar de duas coisas principais. Nós iremos precisar do Visual Studio Code, que é onde nós vamos estar a usar como o nosso editor de texto principal, e vamos precisar também do Node.js instalado. Você vai precisar ter o Node.js instalado. Para fazer o download do Visual Studio Code e do Node.js é só usar os links na descrição se você não tiver instalado, e instalar os dois aplicativos para você poder dar continuidade com o tutorial. E você também vai precisar baixar essa pasta imagens, que terão as imagens que nós vamos usar na construção da nossa landing page. Link para fazer todos os downloads, tanto dos aplicativos tal igual das imagens, estarão embaixo na descrição. Então, primeiramente você vai ter que criar uma pasta onde você irá guardar o seu projeto da landing page. Então, eu irei guardar o meu projeto em documentos. Na pasta que eu tenho aqui, React, com ela como tutoriais. Então, é aqui onde eu estarei a guardar a minha pasta. Então, nós vamos abrir agora o nosso Visual Studio Code. E vamos aqui em File, ou seja, ficheiro. Open folder, abrir pasta e vamos localizar a pasta em que nós queremos para poder guardar o nosso projeto. Então eu vou aqui na minha pasta, irei clicar em Select. Depois disso, nós vamos aqui em Terminal, Novo Terminal. E vamos digitar aqui npx create next app, ou seja, que é para o npx criar a nossa aplicação do Next.js, pois é o que nós estamos a usar. Depois vai estar Enter, lembrando que você precisa de estar conectado à internet, pois irão precisar de ser feito alguns downloads. Então aqui você vai colocar o nome do projeto, eu irei colocar como landing page. Aqui você vai selecionar não. O npm vai começar a fazer o download de todos os pacotes que você vai precisar para esse projeto.
Então, lembrando que aqui nós vamos estar a desenvolver o front-end dessa página, ou seja, isso vai te ajudar você a se tornar um bom, mas realmente um bom desenvolvedor web front-end, para que você possa criar páginas realmente muito modernas, usando essas duas tecnologias que eu mencionei aqui, tais como o Next.js e o Tailwind CSS. Então, aqui após nós termos criado a nossa aplicação Next.js, nós vamos abrir a pasta. Pois quando você cria a aplicação, ele é criado uma pasta onde você vai ter que abrir a pasta. Então nós vamos novamente aqui em Open Folder, Open Pasta, se estiver em português. Vem aqui em Landing Page. Então vai clicar Select. E agora nós estamos dentro do nosso projeto da Landing Page. Então nós vamos aqui em Terminal. Se digitar aqui npm run dev, que é para nós colocarmos a nossa aplicação em produção, que é para nós podermos ver a nossa aplicação. Você vai clicar neste link e ela vai abrir aqui no browser, ou seja, nesse exato momento é assim que a nossa aplicação está. E agora nós vamos instalar o Tailwind CSS. Aqui você vai clicar Ctrl C e vai clicar Y, que é para terminar o nosso servidor, por nós já havíamos colocado de modo servidor. E agora aqui você vai digitar npm install -d tailwind css post css auto prefixer. E aqui o npm estará a instalar o Tailwind CSS para nós. Então, depois aqui da instalação do Tailwind CSS, nós vamos precisar de estar npx Tailwind CSS init.p, para que possam ser criados uns dois arquivos do Tailwind CSS que são extremamente importantes, que é o post CSS e o Tailwind config CSS. Então, depois disso, o Tailwind já está instalado no nosso projeto. Agora nós vamos aqui em Tailwind config, que é para nós colocarmos aqui, ou seja, o caminho das nossas páginas, ou seja, onde as nossas páginas estarão guardadas. Então você vai digitar aqui ./pages /asterisco abrir chavetas JS, TS, JSX, TSX e aqui vírgula. Você vai duplicar isso. Você pode usar o atalho Shift Alt seta de baixo para duplicar e vem aqui trocar para Components. E agora o Tailwind CSS já está configurado. E vamos também aqui em Styles, vamos aqui em Globals, vamos apagar tudo que está aqui em cima, iremos apagar isso também, vamos só manter isso aqui. E aqui nós vamos colocar @Tailwind Base, vamos duplicar isso 3 vezes, aqui vamos trocar para Tailwind Components, aqui embaixo para Tailwind Utilities. Então depois daqui nós podemos apagar aqui o Home Module CSS e vamos aqui em Pages Index, e aqui dentro nós vamos apagar tudo que estiver aqui dentro, que é para nós começarmos a criar a nossa própria aplicação. Então aqui nós iremos retornar uma simples div, vamos colocar apenas uma div e nós vamos começar por criar a nossa navbar. Então, sendo que Next.js nos permite criar aplicações em forma de componentes, nós vamos criar agora aqui uma nova pasta, ou seja, a nível do projeto mesmo, nós vamos criar uma pasta com o nome Components, não componentes, Components em inglês. E aqui dentro nós vamos criar um novo ficheiro com o nome navbar.js. E aqui, antes de nós prosseguirmos, eu quero que você instale algumas extensões que irão te ajudar muito durante a programação dessa landing page. Você vai vir aqui e vai instalar o Prettier, que vai te ajudar a formatar o seu código automaticamente, sem precisar de você estar a formatar manualmente, pois é uma tarefa um bocadinho dolorosa. E você também vai precisar instalar o Tailwind CSS
IntelliSense. Deixa eu testar aqui Tailwind. Aqui você vai precisar instalar o Tailwind CSS IntelliSense, que mais tarde eu vou te explicar o que é que o Tailwind CSS IntelliSense vai te ajudar a fazer. Então aqui agora vamos voltar para o nosso ficheiro index.js, que você pode tirar isto tudo aqui em cima. E se nós formos olhar para a nossa página, vamos ver que agora a nossa página, nós temos que ir primeiro aqui listar npm run dev, que é para o npm dar start com o nosso servidor, nesse caso, que é para nós podermos ver a nossa aplicação na web. Então aqui você vai clicar aqui em localhost, segurando o Ctrl, que é para ele abrir isso dentro do navegador. Então aqui nossa aplicação estará assim apenas em branco. Não voltando aqui, como eu disse, nós vamos começar por criar a nossa navbar. Então aqui no arquivo navbar que nós acabamos de criar, ou seja, aqui em components navbar.js, você vai digitar aqui simplesmente rfce e vai clicar enter, e o Visual Studio vai fazer esse boilerplate, né, conhecido em inglês. Ao invés de você ter que digitar isso tudo aqui, você simplesmente fazendo esse simples comando, o Visual Studio já cria essa pequena parte para ti. Então aqui você vai colocar o header e vai colocar aqui nav. Então dentro da nav, dentro da tag nav, você vai criar uma div, e aqui você vai começar a adicionar classes para essa div. Mas antes nós vamos testar aqui simplesmente escrevendo navbar. E nós temos que ir aqui em index, que é nesse caso a URL para a nossa página principal, e aqui dentro nós vamos escrever import navbar from componentes barra navbar, e aqui dentro você vai colocar, nesse caso, o nosso elemento navbar. Não esqueça de fazer o Ctrl Save, ou seja, vir aqui e apertar salvar. Então voltando, nós podemos ver que a nossa aplicação está tudo em ordem, e aqui está a prova, o navbar já está a aparecer. Então voltando aqui para o código, aqui no navbar, nós aqui no navbar iremos primeiro adicionar algumas classes. Iremos colocar a classe de sticky, que é para a posição ser fixa. Iremos colocar um top 0. Iremos colocar o z-index, que é uma propriedade CSS 10. Iremos colocar para que ele seja flex com um background de gradiente to air, ou seja, gradiente para a direita, que vai sair do rosa 500 para rosa 500. Ou seja, nós estaremos aqui a fazer o gradiente. Como nós podemos ver aqui na aplicação já terminada, nós temos aqui uma cor gradiente, não é uma cor totalmente única, ou seja, como alguns processadores falam, o famoso degradê. Então lembrando que você não precisa ter conhecimento de Tailwind CSS, você não precisa ter conhecimento de Next.js para estar a seguir esse tutorial. Desde que você faça exatamente o que eu estou a fazer nesse vídeo, que você terá os mesmos resultados. E assim você vai começar a dar os seus primeiros passos para poder se tornar um desenvolvedor Web Pro Max. Então, aqui continuando, dentro da nave nós vamos ter o nosso logotipo e teremos também aqui o nosso menu. Então, voltando para o nosso código, nós vamos agora aqui apagar o navbar, e aqui dentro de classe nós vamos colocar logo só para referência, e queremos que o nosso logotipo seja display facts, os items estejam organizados no centro. Iremos colocar um espaço, nesse caso um gap de 2. Iremos colocar também o padding de 2, ou seja, nós agora estamos a usar o Tailwind CSS. Lembrando que eu pedi para que vocês instalassem o Tailwind IntelliSense. O Tailwind IntelliSense irá te ajudar aqui nessa parte, ou seja, quando você faz um hover, quando você coloca o mouse acima de uma dessas classes do Tailwind CSS, você pode ver que o Tailwind IntelliSense mostra exatamente o que está a acontecer por trás. Por exemplo, aqui dentro do rows nós podemos ver aqui que é a propriedade gradient from, sendo alterada para nossa classe poder usar os efeitos em que o Tailwind CSS traz. Por exemplo, aqui flex, ele coloca o display em flex. Então aqui
continuando, aqui dentro da div que nós criamos, nós temos a imagem. Então lembrando, vamos criar aqui a tag AMG, lembrando que eu pedi que vocês passassem a pasta imagens que estará presente na descrição do vídeo. Então vocês vão, depois de vocês terem baixado a pasta imagens, vocês vão pegar a pasta imagem, irão copiar, irão colar ela dentro do vosso projeto. Eu irei colar aqui dentro do projeto, iremos aqui em public, iremos colocar aqui dentro da pasta public as imagens que nós baixamos, que são as imagens que nós vamos usar dentro do nosso projeto. Então aqui dentro nós vamos ter que colocar que é para nós pegarmos agora a imagem do nosso logotipo. Images, vamos agora logo inverted.png, e aqui essa tag alt nós podemos colocar site logo, e aqui vamos colocar uma largura de 50 pixels. Agora, se nós formos a ver a nossa página já estará assim, ou seja, estamos já a criar a nossa navbar igualzinha da nossa landing page já terminada. Então, voltando ao nosso código, aqui dentro dá para reparar que nós também temos aqui esse texto twmf. Agora nós vamos adicionar esse texto twmf dentro do nosso logotipo. Então aqui nós vamos criar uma outra div, e aqui nós vamos colocar as classes text 2xl, e vamos colocar aqui também font bold, para que a fonte, ou seja, o texto dentro dessa div seja boldado. E aqui o texto 2xl quer dizer que a propriedade font size do CSS será de 1.5 rem, ou seja, 24 pixels, e a line height, ou seja, a altura da linha, será de 2 rem, 32 pixels. Então aqui dentro dessa div nós iremos colocar o texto tw, sendo que eles têm diferente cor, nós iremos criar aqui um span e vamos escrever aqui o mf. Ou seja, pois eles têm aqui diferente de cor, por isso é que nós estamos a colocar o mf dentro do span para que nós possamos estilizar. Então, voltando, nós iremos aqui colocar a classe e vamos definir a cor. E para você definir a cor no Tailwind CSS tem diversas maneiras. Nós vamos utilizar aqui o text sky 900. Então, se nós formos a ver, é assim que a nossa navbar está nesse momento. Então agora nós vamos aqui voltar para o nosso projeto e vamos aqui no header, vamos adicionar as seguintes classes. Vamos adicionar a classe index, vamos colocar ele como posição relativa, e vamos colocar o texto como textzinc 200. Então se nós voltarmos a ver, vamos ver que é assim que a nossa barra está. E agora, se vocês forem notar, vão ver que a nossa fonte aqui é diferente. Então agora nós vamos baixar a fonte que nós estamos a usar aqui na versão terminada da nossa landing page. E para isso vocês vão em Google Fonts. Aqui em Google Fonts, vocês vão clicar aqui no site da Google, vão aqui em Fontes, e vão pesquisar aqui por Quick Send. Então aqui está a fonte que nós vamos estar a usar dentro do projeto, e aqui você vem aqui do lado direito e vai copiar simplesmente o que está aqui dentro da textile. Você não precisa copiar a textile, você vai copiar e vai voltar lá no nosso projeto e vai em Globals CSS, que está aqui na pasta Styles Global CSS, e aqui em cima do Tailwind Base você vai baixar isso e vai colar o que você acabou de copiar e vai guardar. E podemos ver que mesmo depois de nós termos copiado e colado o código, a nossa fonte ainda não mudou. Então, para fazermos isso, nós aqui em Global CSS nós vamos criar uma layer, ou seja, uma camada em Tailwind CSS. Vamos colocar aqui layer base, e aqui dentro nós vamos colocar HTML, ou seja, para que toda a nossa página tenha uma única fonte. Então nós vamos colocar aqui font family, vamos colocar aqui, então aqui em font family nós vamos estar aqui quick send, e aqui nós vamos colocar sans serif. Em caso que o quick send falhe, nós vamos usar o sans serif. Agora, se nós formos a olhar, a nossa aplicação já está diferente.
Então, ou seja, lembre sempre de apertar o Ctrl Save ou vir aqui mesmo em o Ctrl Save, o Ctrl S, que é para salvar os seus ficheiros. Ou seja, ou vem aqui em ficheiros e salvar ficheiro. Nesse caso, para que as alterações sejam atualizadas no seu navegador. Então, voltando aqui para a nossa navbar, ou seja, nós já temos aqui o logotipo e agora nós queremos adicionar este menu aqui do lado. Então, nós vamos voltar e logo aqui após o logotipo nós vamos saltar umas 2 linhas e vamos continuar com a construção da nossa navbar. Deixa para criar aqui o nosso menu. Agora nós vamos criar uma div e nós precisamos de mais 4 divs dentro dessa div, que é para simbolizar o home, o campo lineup, ticket e o campo support. Então aqui vamos criar outra div, vamos colocar aqui, vamos criar aqui primeiro um span e aqui dentro do span é que nós vamos colocar o home, o texto home. Nós formos a ver a nossa aplicação e assim que a nossa aplicação estará nesse exato momento. Então, voltando aqui, nós vamos precisar de estilizar o nosso menu. Vamos ter que adicionar algumas classes do Tailwind CSS. Então, aqui nessa primeira tag, nós vamos aqui colocar o class name. Primeiro, ele vai estar originalmente escondido. Temos que colocar o flex 1, que é para ele levar o remanescente do header, ou seja, nós temos aqui o logotipo, ou seja, o nosso menu irá levar toda essa outra parte aqui. Apesar de ele estar encostado simplesmente à esquerda, ele vai usar toda essa parte aqui que restar após o logotipo ter ocupado seu determinado espaço. Para continuar, nós iremos colocar aqui flex 1 item center, que é para centralizar os itens, e vamos colocar aqui também justify center. Vamos colocar aqui md, que é para o Tailwind CSS verificar quando ele estiver acima da largura de dispositivos médio, ele mudar o seu display para flex. Nós vamos ter que estilizar agora esta segunda div aqui. Nós vamos simplesmente aqui clicar, vamos aqui colocar os estilos correspondente a esta div. Aqui nós vamos colocar o relative, para ele ter um posicionamento relativo. Iremos colocar aqui o display flex. Iremos colocar um height de full, ou seja, uma altura de 100%. Iremos colocar o item center. E lembrando que se você instalou o Tailwind CSS, desde que você traga o mouse acima da classe, que você vai poder realmente ver o código CSS que está por trás da tal classe. Pois nosso objetivo principal aqui é fazer com que você conclua e realmente você crie esta landing page. Então eu não estarei aqui a explicar todas as classes exatamente. Então você pode fazer um simples hover, ou seja, colocar o mouse por cima da classe para poder ver o que realmente está por trás. Então aqui nós vamos colocar item center, iremos colocar um padding de 4, vamos colocar o cursor como ponteiro, cursor pointer, iremos colocar a fonte como bold, iremos colocar a cor do texto como text pink 200, iremos fazer um hover, ou seja, quando nós colocarmos o mouse acima do texto, iremos colocar para que a cor do texto muda para text 5 de 200. E mais uma vez vamos fazer outro hover para quando nós clicarmos o background muda para branco e vamos colocar um bocadinho, vamos reduzir a transparência para simplesmente 10%. E para que as animações não sejam bruscas, ou seja, as coisas não mudem do nada, nós vamos colocar um transition colors e vamos colocar aqui que a tração seja is in out. Então se nós voltarmos aqui para na nossa aplicação, nós vamos ver que aqui estará a aparecer um novo background e é assim que está a nossa aplicação, a nossa navbar nesse exato momento. Então voltando para o nosso código, sendo que nós vamos ter 4 divs, ou seja, então nós vamos ter aqui isso aqui duplicado 4 vezes, que vai ser específico para lineup, ticket. Aqui nós vamos ter o suporte. Indo para a nossa aplicação, vai parecer que está tudo perfeito. Só que o que acontece? Nós temos aqui muitas classes dentro desse div. E se nós quisermos atualizar, ou seja, alterar alguma coisa, nós vamos ter que alterar em cada uma das linhas. E para isso nós vamos tornar esta div aqui em um único componente. Nós vamos aqui dentro da nossa pasta componente e vamos criar um novo ficheiro.
e nós vamos chamar isso aqui de menu item. E aqui eu estou a usar nome em inglês, pois tende a ser um bocadinho mais prático quando você tende a usar nomes em inglês. Lembrando que você pode usar nomes em português, e lembrando que você não precisa de saber inglês para poder programar. Você pode usar os nomes em português sem nenhum problema. A diferença é que se você for a usar em português, o seu código será legível para pessoas que simplesmente falam português. Agora, se você for a usar em inglês, o seu código será legível para a maioria das pessoas, pois o inglês é a linguagem que é usada globalmente. Então aqui dentro do menu item, vamos apertar enter, vamos clicar aqui FCE e o Visual Studio Code vai criar um boilerplate para nós, e aqui nós vamos copiar tudo isso aqui e aqui nós vamos colar aqui dentro. E aqui nós vamos usar algo no React conhecido como props. Vamos colocar aqui chavetas, vamos escrever aqui text, e aqui nós vamos colocar aqui, abrir chaveta, vamos colocar aqui text, ou seja, essa variável text aqui irá ser passada a partir do componente em que irá criar isso. Então nós aqui podemos apagar isso aqui e vamos aqui em cima, vamos testar import menu item, e ele já vai concluir para nós se você clicar em enter. Se não concluir, é só você escrever aqui o mesmo código. E aqui, em vez de nós criarmos a div com essas todas as classes, nós vamos simplesmente abrir aqui menu item e vamos fechar. E aqui dentro nós vamos testar o text e vamos passar aqui o texto que nós queremos que esteja lá dentro. Nós vamos testar aqui home, retirando isso aqui, voltando para a nossa aplicação aqui no web, nós vamos ver que o resultado é o mesmo. Então aqui nós vamos colocar isto, vamos multiplicar isto. E aqui nós vamos colocar lineup, aqui vamos colocar ticket, e aqui vamos colocar support. Então, indo fazer a comparação, nós temos que colocar isso aqui alinhado para a esquerda, como está exatamente aqui na nossa aplicação já terminada. Voltando para o nosso código, e para nós alinharmos essa nossa nav aqui à direita, nós vamos aqui em Justify Center, vamos alterar para Justify End, que é para a nossa navbar estiver alinhada à direita. Então aqui, se nós formos a ver aqui na nossa aplicação, quando nós clicamos aqui, há esse menu aqui que é chamado como menu drop down, e agora nós vamos criar este exato menu drop down. Então, indo aqui para o nosso código, nós vamos agora aqui na classe menu, no arquivo menu item, é só vir aqui em componentes menu item e vamos criar esse menu drop down. E para isso nós aqui vamos criar uma div com as seguintes classes. Aqui vamos colocar absolute, posição absoluta, top full, ou seja, top 100%, para que ele esteja embaixo da navbar. Right 0, vamos colocar ele como escondido. White space no wrap, vamos colocar aqui um rounded bottom, vamos colocar para que ele seja arredondado embaixo. Vamos colocar um background pink 500 e vamos colocar, e por enquanto é só isso. Nós voltamos à nossa aplicação, ainda não teremos nada de diferente. Então aqui nós vamos ver algo muito diferente no Tailwind CSS. Nós vamos ver algo chamado uma classe variante, que vai fazer com que este menu aqui apareça quando nós clicarmos. Então nós vamos aqui em cima da div principal e vamos adicionar aqui algo group. Então aqui nós vamos agora criar a nossa variante. Então, vamos criar o nosso plugin variante do Tailwind CSS. Iremos criar aqui uma nova pasta a nível do projeto com o nome plugins, e aqui dentro de plugins nós vamos criar um novo ficheiro com o nome open variant. Lembrando que você precisa copiar esse código taxativamente como eu estou a fazer para que você tenha os mesmos resultados. Open variant, e aqui nós vamos importar plugin do
tail1 css barra plugin. Nós vamos criar aqui a nossa variável open variante, vai ser igual ao plugin que nós importamos, ou nós importamos alguma coisa errada ao plugin. Aqui nós vamos colocar uma função, aqui nós vamos escrever add variante. Depois disso nós vamos colocar aqui, vamos agora escrever add variante, vamos escrever aqui group open, vamos colocar aqui dentro merge ponto group ponto open, vamos colocar aqui o i comercial, e aqui embaixo nós vamos colocar modules exports igual a open variante. Agora, para que esse nosso plugin possa funcionar, nós vamos em tail1 config.css, e aqui em plugins nós vamos testar require, aqui nós vamos ponto, vamos em plugins e vamos aqui importar nosso plugin open variante. E aqui, voltando ao menu item, nós vamos adicionar aqui group hover, vamos colocar aqui como bloco, e dentro dessa div nós vamos criar uma lista de divs dinâmica, e aqui nós vamos colocar vírgula, vamos colocar sub menus, que é para criar submenus, e esses menus irão ser passados a partir daqui da navbar. Vamos colocar aqui com o ticket, aqui vamos definir também submenus, e aqui nós vamos passar um array nesse caso, e aqui o nosso primeiro array vamos colocar ticket de um dia, e depois vamos colocar também o ticket de 7 dias. Então, voltando aqui para menu item, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer sub menus, vamos primeiro colocar isso dentro de chavetas, vamos fazer aqui submenus ponto map, abrir parênteses, vamos fazer submenu, não submenus dessa vez, submenu, vamos ter que colocar isso dentro de parênteses, vamos criar aqui uma função, ela vai criar uma div, vamos criar aqui uma div, que vai ter o texto dentro de chaveta ou colchetes submenu, e aqui para essa div nós vamos adicionar as seguintes classes: cursor ponteiro, cursor pointer, vamos colocar um padding de 4, vamos colocar as fontes como boldado, text pink, change, transition colors, is in and out, hover para trocar o background para white, ou seja, o plano de fundo. Iremos mudar aqui também o texto quando ele ser colocado algo em cima. Se nós voltarmos aqui para a nossa aplicação, parece que temos algum erro. Vamos ver qual é o erro. Então, para corrigir o erro que nós tivemos há pouco, você vai escrever aqui sub menus, vai adicionar o sinal duplo, o sinal de comercial duplo, e aqui dentro você vai escrever return, vai colocar dentro do parênteses e vai colocar aqui e vai apagar esses pontos e vírgula, e aqui você vai remover esse hidden para que nós possamos simplesmente testar isso. E aqui nós já teremos o nosso menu drop down no ticket. Agora nós vamos colocar isso aqui como escondido para que ele apareça simplesmente quando nós colocarmos o mouse acima do ticket. Então vamos a isso, vamos voltar aqui a colocar o hidden. Quando nós colocamos hidden, vai ver que ele aparece simplesmente quando nós colocamos o mouse em cima do ticket. Então, como nós não adicionamos aqui, você pode ir adicionar aqui para outras partes, e eu irei mostrar como fazer isso. Voltando aqui para a navbar, nós podemos copiar
a mesma linha. Você pode adicionar com nomes diferentes e indo colar a cada menu item. Apertando aqui Ctrl Save, Ctrl S, se nós formos aqui, irá aparecer para cada um exatamente como está na nossa aplicação. Sendo que a nossa navbar já está criada, nós iremos criar agora esta segunda parte do header, ou seja, nós teremos aqui este logotipo e temos aqui esse texto e este pequeno formulário. Voltando para o nosso código, vamos criar um novo componente. Vamos aqui dentro da pasta Components, vamos criar aqui primeiro o header.js. Vamos fazer aqui o RFCE, que é para termos o boilerplate, e vamos aqui na nossa aplicação index e vamos remover esse navbar e vamos colocar ele aqui dentro do header. E aqui dentro nós vamos colocar o header e ele vai importar aqui automaticamente. Vamos colocar ele dentro, vamos colocar ele como uma tag. Aqui nós vamos apertar Ctrl e ele vai guardar. Sendo que nós precisamos renderizar diversos elementos, aqui nós vamos usar algo chamado de React, fragmento de React. Vamos colocar isso e vamos criar aqui uma nova div. Que vamos criar agora a seção do herói, que é esta parte aqui. E aqui essa div terá as seguintes classes. Vamos colocar o flex. Iremos colocar aqui um display flex, iremos colocar a altura para que ele seja calculado. Iremos colocar aqui uma mínima altura de 400 pixels. Iremos colocar para que o flex seja em modo coluna. Iremos alinhar os elementos no centro. Iremos colocar aqui o background cover, que é para cobrir toda a div. Iremos colocar que o background seja fixo. Iremos alinhar o background ao centro. Iremos adicionar aqui também o atributo style. E vamos colocar aqui background image URL e vamos localizar a imagem que nós pretendemos colocar no background e ela estará em images e a imagem em hero.jpg e vamos ver como a nossa aplicação está e parece que mais uma vez temos um erro. E essa parte que vocês estão a ver aqui em erros a correr para que você realmente aprenda a como fazer debug. Debug, que é algo que nós chamamos em inglês, que é aprenda a identificar erros, que é uma parte muito importante que você deve ter como um desenvolvedor Web Pro Max. Então aqui dá para ver que o navbar is not defined, ou seja, o navbar não está definido. Então nós não podemos usar um elemento, ou seja, um componente antes de nós definir. Então nós vamos aqui em import navbar from navbar. Aqui from navbar. Lembrando que quanto às classes, é só você pausar o vídeo e copiar as classes exatamente como eu fiz para você ter os mesmos resultados. Então se nós voltarmos à nossa aplicação, aqui teremos que retificar alguma coisa aqui nesse estilo. E o que nós vamos remover isso? Vamos colocar ele como um objeto. Background image. E aqui nós vamos colocar o URL. Vamos abrir parênteses. Vamos em images. Vamos colocar aqui hero.jpg. E vamos voltar para ver a nossa página e é assim que a nossa página está. E agora o que nos falta aqui é adicionar este logotipo e este pequeno formulário e este pequeno texto aqui. E é o que nós vamos fazer a seguir. Então aqui dentro da div, nós iremos criar uma div que é para nós colocarmos o logotipo. E essa div aqui terá as seguintes classes. Aqui que é para ele colocar bordas, aqui o background com 30% de opacidade, aqui o padding cima abaixo de 0,5 rams, ou seja, de 8 pixels, aqui o padding de left e right de 16 pixels, o texto alinhado ao meio, e aqui o backdrop blur MD é para causar este efeito aqui. Não sei se você consegue ver que
essa div aqui parece estar com um efeito desfocado. Então aqui você vai pausar o vídeo, vai copiar as classes, tal igual eu escrevi as classes. E agora aqui vamos colocar uma imagem que é para nós colocar o nosso logotipo. Aqui vamos em images, logo.png. Vamos colocar ele com uma largura, nesse caso width de 175. Se nós formos a ver agora, é assim que estará a nossa página. E aqui ainda falta adicionar este texto tw e esses outros componentes aqui embaixo. Então, continuando, voltando para o nosso código. Então, vamos colocar aqui div. Vamos criar uma div. Vamos colocar aqui text 5xl. Vamos colocar aqui a fonte bold. E dentro dessa div nós vamos escrever aqui tw. Vamos criar um span. Lembrando, apagar esse espaço aqui atrás. Vai ter a seguinte classe. Vamos simplesmente aqui mudar a cor. Text sky 900. E aqui mf. E aqui é assim que estará a nossa página. Lembrando aqui o texto tem de ser branco, não voltando, tem algo que nós precisamos alterar. Vamos aqui em navbar e vamos mover esta tag aqui header. Vamos remover também aqui embaixo o header. Então, vamos copiar e remover. Vamos copiar e remover e vamos apertar o Ctrl Save e vamos aqui em header, vamos colar aqui em cima o header. E aqui embaixo também vamos colocar o header. Então, se nós voltamos a olhar, está tudo correto dessa vez a nossa aplicação. Então aqui iremos agora adicionar esse texto e este pequeno formulário aqui. Então, voltando ao nosso código, vamos ter uma div com as seguintes classes. Com margem topo de 3, ou seja, 2 pixels, com um texto pequeno, e vamos ter aqui o fonte boldado. E aqui vamos colocar mantenha-me atualizado com novidades e promoções. E já está ali incluída a nossa aplicação. Agora vamos criar o formulário. E vamos fazer uma div. Iremos colocar as seguintes classes. E essas são as classes que estarão dentro da div. Ou seja, as classes estão a aparecer de repente que eu estou a listar. Eu estou a recortar, pois as classes são muito grandes. Se eu estiver aqui a listar todas as classes, nós iremos levar muito tempo no vídeo para coisas que não são assim tão necessárias. Se você tiver alguma dificuldade, simplesmente pause o vídeo e copie as classes antes de prosseguir. Então, continuando, aqui vamos escrever inscrever-se ou inscrever-se. E antes disso, nós vamos criar aqui uma div com a classe margem topo de 3, flex e com gap de 2. E aqui dentro nós vamos puxar essa div aqui para aqui dentro, e ainda aqui dentro nós vamos criar um input do tipo email. Aqui nós podemos retirar o nome, podemos retirar o ID e vamos colocar aqui um placeholder. Vamos escrever aqui email. E este input email terá as seguintes classes. Vamos colocar aqui class name, vamos colocar aqui. Lembrando, pause o vídeo e copie as classes exatamente como está aqui no vídeo. Então, indo ver a aplicação, nós já temos o formulário, já temos o nosso texto, já temos o botão com o efeito hover. Quando você coloca o mouse por cima, ele muda de cor. Então, prosseguindo, agora o que nos falta nós criar aqui na nossa aplicação é a seção headliners, a seção de programação e aqui a parte de tickets. Então, voltando ao nosso código e prosseguindo, se formos a notar agora o nosso header, nesse caso o nosso header já está completo.
Então agora nós vamos criar aqui um novo componente, components, e vamos criar o componente headliners.js. Vamos clicar aqui RFCE, que é para termos o boilerplate. Então aqui nessa seção nós vamos ter primeiramente uma div. Vamos apagar isso aqui, vamos criar aqui uma div com a classe mxAuto com a margem de topo de 20 e vamos colocar que ela tenha uma largura máxima. Nas telas mais largas vamos colocar aqui o texto para 5900. Então aqui para o seguinte, nós teremos aqui um H2 com headliners. Se nós voltarmos aqui, vai ver que ainda não tem nada importado, então nós precisamos colocar essa headliners dentro da nossa aplicação. Nós vamos aqui para index.js, vamos remover isso, vamos copiar, nesse caso copiar e apagar. Aqui vamos colocar novamente e aqui embaixo nós vamos ter que importar os headliners. Se ele não importar automaticamente, é só vir aqui e testar isso manualmente. Que ele está dentro porque nós precisamos de colocar isso aqui dentro de um fragmento. Nós vamos colocar um fragmento, vamos colocar o nosso código aqui dentro. Voltando para headliners, nós iremos remover aqui por enquanto a classe dark. Iremos voltar aqui. O nosso texto está aqui parecendo headliners. Vamos retificar aqui só para headliners. Então dá para ver que o texto aqui é boldado. Então nós precisamos aqui retificar alguma coisa. Ao invés de nós adicionarmos aqui as classes manualmente, nós iremos aqui para o global CSS e aqui dentro nós vamos colocar H1. Vamos escrever aqui apply. Vamos escrever text CXL. Vamos colocar aqui a fonte bold. Então você vai fazer isso aqui para H2, vai colocar aqui H2, vai colocar aqui apply text 5xl fonte bold. Irá fazer até o H6 e vai reduzindo também aqui dentro 5xl. Eu irei fazer isso e irei voltar para o vídeo. Ou seja, você irá fazer algo semelhante a isso. Nós formos ver a nossa aplicação, vai ver que o nosso texto já está boldado. E agora o que nos falta adicionar? Nós vamos adicionar aqui esse pequeno texto e esse pequeno slide que possam se chamar. Então voltando para o nosso código no ficheiro headliners, nós vamos adicionar aqui um parágrafo e vamos colocar o seguinte texto. Depois disso nós vamos criar aqui uma div com as seguintes classes. Lembre-se, pause o vídeo para poder copiar as classes. E aqui dentro nós vamos criar uma outra div. Vamos adicionar estas classes. Lembrando, pause o vídeo para poder copiar as classes. Vamos adicionar aqui também style. Vamos colocar o background image. Vamos colocar o Arial para images para band1.jpg. Nos formos ver a nossa aplicação, a imagem estará grande, temos que ajustar isso para ficar igualzinha à aplicação já no estado terminado. E aqui abaixo dessa div nós vamos criar um H5 com a classe de margem topo de 2. Aqui vamos colocar o nome do artista, que é Carey. Lembrando, para deixar essa landing page mais interessante, ou seja, deixar isso realmente com uma cara de algo único, ou seja, você pode adicionar aqui as imagens dos seus próprios cantores. E aqui poderia, sei lá, ser um cantor que você gosta, o T-Rex, o NGA, sei lá qual é o cantor que você gosta. Você poderia baixar as imagens e colocar as imagens dos cantores em que você gosta, simplesmente alterando aqui no style. Então aqui, depois aqui embaixo nós vamos criar um H6, vamos colocar 1 de junho
21 horas, palco principal. Nós formos a ver a nossa aplicação, ela estará desse jeito. Então, voltando ao nosso código, acima desse nosso componente, nós vamos criar uma div com a classe pause vídeo e copia as classes. E nós vamos pegar aqui esse componente que nós criamos, vamos colocar dentro desta div. E se nós formos a ver a nossa aplicação agora, ela estará desse jeito, ou seja, cada vez mais nós estamos se aproximando da nossa aplicação final. Voltando aqui ao nosso código, sem que nós precisamos adicionar esse código aqui diversas vezes. E uma das grandes regras da programação é o don't repeat yourself, ou seja, o dry, que quer dizer não repita por si mesmo, ou seja, não é muito prático você criar esse código aqui diversas vezes. Nós vamos criar um componente que vai nos possibilitar criar isso de uma forma dinâmica. Nós vamos aqui criar um novo componente na pasta components, vamos escrever aqui headliner item.js. Vamos aqui RFCE, vamos ter aqui o boilerplate e vamos agora aqui para o headliners e vamos copiar aqui esta div, vamos recortar e vamos colocar aqui dentro. Então, sendo que nem todos os itens do headliner são iguais, nós vamos precisar de colocar aqui algumas coisas dinâmicas. Então, por exemplo, aqui como o nome, vamos colocar aqui, eu gosto de usar variáveis em inglês e eu altamente recomendo que você use variáveis em inglês, mesmo que você não saiba falar inglês. Ou seja, por exemplo, aqui em português seria nome do autor. Então, sendo que eu estou recomendando que você use inglês, mesmo que você não saiba falar inglês, eu recomendo que você pegue isto e coloque no tradutor. E o que iria dar aqui é o author name, ou seja, para que o seu código seja legível para mais pessoas, para o mundo inteiro, em vez de simplesmente para as pessoas em que falam português. Ou seja, qualquer um que abrir seu código seria capaz de ler e interpretar o que está dentro do seu código. E aqui embaixo nós podemos manter essa informação aqui como igual para todos. Nós iremos alterar aqui na imagem, iremos alterar aqui, ou seja, todo este caminho aqui para a imagem. Iremos usar um valor dinâmico, iremos usar aqui o template literal, algo do JavaScript. Ou seja, iremos remover isso tudo aqui, vamos colocar aqui, vamos escrever URL, vamos colocar aqui, vamos criar uma variável dinâmica aqui, vamos colocar image URL, porque seria o URL da imagem. E aqui em cima nós vamos abrir os colchetes, vamos colocar aqui o author name, vamos colocar o image URL, vamos copiar aqui esse nome headliner item, vamos voltar para os headliners. Então aqui em cima você vai escrever import headliners, vai colar aqui texto from headliner item. Então aqui dentro dessa div você simplesmente vai abrir uma tag headliner item e vai fechar. Nós fomos a ver, não teremos ainda nada. Então nós vamos aqui voltar para o nosso código. Vamos ter que definir aqui o nome do autor, que é com a variável author name. E o nome desse autor isso terá que ser como uma string. O nome desse autor é Dory Care. E aqui vamos ter que colocar o image URL, e o caminho para aquela imagem é images band1.jpg. Se nós formos a ver agora mais uma vez, vamos ver que a nossa aplicação está igualzinha como nós deixamos antes. Então aqui só tem algo que nós precisamos alterar aqui no nosso código, que a data não pode ser estática, ou seja, a data também tem que ser dinâmica. Então vamos colocar aqui chavetas, vamos colocar aqui date, e aqui em cima vamos colocar vírgula e vamos importar aqui também date. Aqui vamos reduzir esse author name para colocar com a letra A minúsculo, pois essa é uma das grandes regras de
criação de variáveis, começar com a letra minúscula e vamos aqui também, vamos retificar aqui para o A minúsculo. E aqui vamos criar a nossa date e vamos colar aqui a nossa data, que é 1/1, 21 horas, palco principal. Nós voltamos a ver como alguma coisa falhou. Então vamos voltar aqui, vamos ver o que é que se passa. Nós colocamos aqui data, tem que ser date. Então voltando para a nossa aplicação, tudo igual. Agora o que nós temos que fazer é adicionar os remanescentes artistas. Então aqui nós temos total 7 artistas, então você vai multiplicar isso aqui 7 vezes e vai indo alterando o nome do artista e principalmente aqui no image URL, ou seja, image URL, o caminho da imagem, vai colocando aqui 2, aqui 3, aqui 4, 5, 6, 7. Então dá para ver que já temos aqui a imagem tal igual está na nossa versão concluída. Ou seja, essa é a aplicação que nós estamos a desenvolver nesse exato momento. Então até aqui nós temos a nossa página nesse estado. Temos já a nossa barra de menu, temos aqui a nossa seção do herói, temos aqui o nosso pequeno formulário, temos aqui os headliners com os respectivos atores que irão atuar, né? Temos também aqui esse nosso slider. E agora o que nos falta construir é essa parte aqui da programação, onde tem as datas de cada show e a programação de cada show. Nós vamos também adicionar esse efeito aqui da bolinha em que move quando nós fazemos o scroll da página. Nós também temos aqui embaixo essa seção de tickets, ou seja, a tabela de preços. Então, continuando, nós vamos agora fazer a parte da programação. Voltando para o nosso código. Agora nós vamos aqui e vamos criar um novo componente, pois nós estamos a saltar para uma outra seção. Então aqui nós vamos criar a seção de... Eu irei manter o nome em inglês, você pode usar a programação, mas eu prefiro manter em inglês, lineup.js. Aqui só digitar RFCE que o VS Code vai criar um boilerplate para nós. Então aqui para a seção de lineup nós vamos colocar aqui um fragmento. Iremos colocar aqui um H2 com um class name com margem topo de 20. Então aqui dentro nós vamos escrever o texto de programação. E aqui embaixo do H2 nós vamos ter um parágrafo com este texto aqui: siga o horário e o palco para ter a certeza que você não vai perder os seus artistas favoritos. Eu irei simplesmente copiar esse texto. Você pode pausar o vídeo para poder listar o texto e colar aqui dentro do parágrafo. Logo após esse parágrafo, nós iremos ter uma div com a classe relative, margem top 5, com bordas circulares, com background 5.800, com padding em cima e embaixo de 4, esquerda direita de 2, com texto 5.200. E aqui dentro dessa div nós teremos outra div com as seguintes classes. E lembrando, pausa o vídeo para poder copiar as classes desta div, pois a classe é um bocadinho longa, então eu prefiro cortar essa parte onde eu estou a listar todas as classes. Você pode simplesmente pausar o vídeo e copiar as classes, para o vídeo não ficar muito longo. Então, continuando, nós vamos ter uma outra div. Vamos colocar as seguintes classes. Vamos colocar o posicionamento stick com topo
de 50%. E aqui nós vamos ter mais uma vez outra div com a classe com o posicionamento relativo, altura de 4 e largura também de 4. Ou seja, neste exato momento nós estamos a criar essa linha aqui do meio. Se nós formos olhar, ainda não temos nada dentro do nosso código, ou seja, nenhuma alteração foi registrada ainda. Então vamos continuar. Aqui dentro dessa div nós vamos ter uma outra div com a classe absoluta, altura de 4, largura também de 4. Vamos ter uma animate ping, vamos ter bordas circulares, ou seja, para que ele seja circular. Vamos ter o background pink 500. Vamos ter a opacidade 75. E logo abaixo dessa div nós vamos ter uma outra div com a classe com a posição relativa, altura de 4, largura também de 4, com as suas pontas todas circulares, com background rosa de 500. Se nós formos olhar no código, ainda não teremos nada de novo. Então agora nós vamos criar, nós acabamos aqui de criar essa bolinha até agora, essa bolinha e essa barra, mas para isso aparecer nós temos que criar essa parte aqui de fora. Então voltando para o nosso código, logo aqui embaixo nós vamos adicionar uma div com a classe grid, ou seja, nós queremos que o display seja grid de 2 colunas, que é para nós posicionarmos a data e a programação em si. Então aqui voltando, o display grid, vamos colocar o grid apenas 2 colunas, como eu dizia. Vamos colocar um gap, ou seja, um espaço de 8. Aqui dentro vamos criar mais uma div, e dentro dessa div nós vamos escrever h4 com a classe margem em cima abaixo de 4. Vamos colocar aqui umas bordas um bocadinho arredondadas. Vamos colocar aqui o background 5 900. Vamos colocar também um padding de 2, e aqui dentro vamos colocar a data 1 de junho. Se nós formos a ver a nossa aplicação nesse exato momento, ainda nenhuma alteração. Então vamos continuar. Ou seja, ainda não está a alterar, pois nós ainda não adicionamos este lineup à nossa aplicação. Para nós podermos fazer isso, vamos aqui em index e vamos aqui import lineup. Ele vai completar aqui. Aqui embaixo nós vamos abrir uma tag lineup, vamos fechar. Agora se nós formos a ver a nossa aplicação, vamos ver que a parte lineup está dessa forma aqui. Então voltando aqui para o nosso código, continuando nesse caso, vamos voltar a lineup. Aqui dentro de lineup nós vamos transformar esse fragmento em uma div. Vamos fechar aqui div. Vamos ter que adicionar uma classe aqui. A classe será margem esquerda e direita automática, margem top, vamos ser margem top. Vamos adicionar aqui a largura máxima para screens larga. Lembrando que você não precisa saber nada disso que eu estou a fazer, desde que você faça o código da mesma maneira que eu estou a fazer, para que você tenha os mesmos resultados que eu estou a ter aqui. Então agora nós já estamos aqui cada vez mais nos aproximando deste resultado aqui. Então você seguindo esse código aqui passo a passo, você vai ver que você vai perder o medo de programar, pois isso é algo em que muitas pessoas têm, achando que programar é complicado e tudo mais. Desde que você siga isso aqui passo a passo, você vai poder perder esse medo, vai perceber que você também pode
programar e que um dia pode se tornar um desenvolvedor web pro Max. Então, continuando aqui com a nossa seção de lineup, nós iremos criar aqui uma div vazia. Depois, abaixo dessa div vazia, nós iremos criar outra div com a class name text right, que é para alinhar o texto à direita. E aqui dentro dessa div nós teremos uma outra div com classe com a fonte boldada, com o nome de cantor. Eu vou colocar aqui o Jet Shaston. Tal como eu disse, para tornar isso um bocadinho mais interessante para ti, você pode adicionar aqui os artistas que você mais gosta, colocar as fotos dos artistas, colocar o nome dos artistas e tudo mais. Você pode simular como se você estivesse realmente a organizar um evento, como se realmente já estivesse a desenvolver essa tal página para algum cliente. Então, continuando aqui com o nosso código, nós já temos aqui o nome Jake e voltando. Aqui embaixo nós vamos ter uma outra div com as classes text 5 de 400 e aqui dentro nós vamos colocar a data, ou seja, 6 horas palco 6. Se nós voltarmos, nós já estaremos aqui, a nossa página já estará nesse estado. Então, continuando, agora aqui fora dessa div nós iremos adicionar duas divs vazia, e aqui embaixo nós vamos ter uma outra div, e dentro dessa vamos só separar aqui as coisas, que é para ficar mais fácil de nós vermos. Então, dentro dessa div aqui nós iremos quase que repetir os dados, né? Lembrando que você pode trocar os dados. Eu irei aqui só copiar e colar, e nós estaremos aqui dessa forma. Lembrando que aquilo que eu disse, você pode aqui estar a alterar os dados para o nome de artista em que você realmente gosta. Eu estou aqui só para realmente criar essa landing page, não para colocar os dados certos e tudo mais. Eu deixei essa tarefa para ti, para que você possa realmente organizar as coisas. Então, voltando aqui para o nosso código, nós já estamos aqui, então nós precisamos simplesmente duplicar isso aqui mais uma vez. E para fazer isso, nós vamos voltar aqui e vamos aqui simplesmente duplicar a partir daqui, a partir desta div até esta outra div. Então vamos copiar isso. Todas as vezes vamos colar. Se nós voltarmos a olhar para o nosso código, nós já temos o mesmo resultado que a página aqui fora. E podemos ver que a nossa bolinha também já está a subir e descer. Então agora o que nos falta é apenas criar essa seção aqui de tickets. Então vamos voltar. Agora vamos criar uma nova seção aqui dentro de componentes. Vamos escrever ticket.js, que vamos RFCE para termos um boilerplate por parte do VS Code. E aqui dentro do ticket vamos primeiramente adicionar ele logo aqui na nossa aplicação. Vamos aqui fazer um import ticket. Vamos dar ainda que ele irá completar para nós. Vamos aqui ticket e vamos simplesmente fechar a nossa tag. Então, voltando aqui para o ticket, nós vamos apagar aqui isso aqui que estiver aqui dentro. Vamos primeiramente adicionar aqui algumas classes, como o MX Auto, para ele ficar centralizado. Vamos adicionar aqui a largura máxima para screens larga. Então, aqui dentro dessa div nós vamos ter primeiramente um H2 que diz tickets, e nós teremos uma tabela nesse caso, como está aqui na nossa aplicação. Parece que temos algum erro. Lembrando que você pode aproveitar essa sessão de erro, que é para você poder aprender a fazer debug. Então vamos voltar para o nosso ticket. Então aqui dentro da tabela nós vamos colocar algumas classes aqui na tabela, começando com a classe de margem topo de 5.
vamos colocar a class table, que é algo que vem com tail1 CSS, para que ela fique realmente como uma tabela. Vamos colocar uma largura de full, ou seja, largura 100%. Vamos colocar aqui o border collapse e o border 5, ou seja, a cor da borda 5,500. E aqui dentro da borda nós vamos colocar primeiro o t-head, que é o header, né, o cabeçalho da tabela. E aqui no cabeçalho da tabela nós vamos adicionar algumas classes, tais como text large, que é para ter um texto maior em relação aos outros dados. Vamos colocar aqui a fonte como pulled. E aqui dentro nós vamos criar a nossa table date, ou seja, dados da tabela. Aqui no primeiro nós vamos escrever ticket. Aqui no segundo vamos colocar class. Vamos adicionar borda. Vamos colocar aqui a cor da borda 5,500 e vamos colocar um padding de 3, né, para cima, abaixo, ou seja, todos os 4 lados. Vamos duplicar isso aqui. E aqui assim vamos colocar preço. Nós formos olhar o nosso código, nós estaremos assim. E voltando, agora aqui fora do t-head nós vamos adicionar agora o corpo da nossa tabela. E aqui dentro da tabela vamos adicionar o tr, que é table row, ou seja, uma linha na tabela. Aqui nós vamos ter um td, table data, e aqui vamos colocar a classe border. Vamos adicionar o border, vamos colocar aqui a cor da border para border 5,500. Vamos colocar um padding no eixo X de 3 e um padding no eixo Y de 2. E aqui nós vamos escrever ticket para um dia e vamos duplicar essa linha simplesmente. E agora aqui vamos colocar o preço do ticket, são 1.500 MZN. E aqui ainda dentro do body nós iremos duplicar isso aqui, que é para criar a parte de ticket de 7 dias. E aqui nós vamos colocar o preço de 8.000 meticais. Então, se você estiver a fazer isso que, como eu disse, colocando as imagens dos cantores em que você gosta e tudo mais, me conte nos comentários quais são os cantores em que você está a usar, quais são os cantores nesse caso, né? Quais são as fotografias dos cantores, tudo mais, qual é a programação que você está a colocar, tudo mais. Seria muito interessante que você colocasse essas partes por si mesmo, para que você realmente pudesse imergir com a aplicação que nós estamos aqui a criar. Então, voltando aqui, se nós formos olhar para o nosso código, vai ver que nós já temos aqui mais ou menos a tabela, tal igual está aqui no nosso código. E aqui só falta nós adicionarmos esse label, esse rótulo, esse parágrafo aqui embaixo que diz: uma vez que eles acabaram. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Aqui no nosso programa nós vamos aqui embaixo do tbody, vamos adicionar um caption. E aqui caption nós vamos colocar a classe de margem top de 5. Aqui dentro nós vamos escrever: uma vez que eles acabarem, Se nós formos olhar, apesar de nós termos colocado nosso caption abaixo da tag byte, vai ver que ele estará por cima. E para isso nós vamos ter que fazer algumas alterações no tail1 CSS, para que nós possamos adicionar nossa própria classe dentro do tail1 CSS. Ou seja, dessa vez nós teremos que criar novamente um plugin. Então nós vamos abrir aqui a nossa barra esquerda, vamos aqui na nossa pasta plugins e vamos criar aqui table caption.js. Ou seja, o nome aqui poderia ser em português, mas estou a reforçar que você use o nome em inglês, pois por seu código que seja legível para a maioria de pessoas pelo mundo inteiro. Então vamos aqui criar um const plugin, vamos requerer ele require com tailwind para plugin. E aqui embaixo nós vamos colocar o table caption igual ao plugin. Vamos colocar uma função e vamos desestruturar o objeto que é a função return. Vamos colocar aqui add utilities. Aqui vamos criar a nossa função.
Aqui vamos escrever um add utilities e vamos adicionar as nossas classes. E aqui, a primeira classe que nós vamos adicionar é a classe caption bottom, que é para colocar a nossa caption embaixo, né? A nossa legenda embaixo. E nós vamos definir aqui a propriedade CSS, que é a propriedade caption site, que não é algo muito usado, mas sempre nós precisamos nesse momento, por isso que eu estou a mostrar essa propriedade. Vamos colocar aqui como bottom. E nós aqui não precisaríamos de definir um caption top, pois é um comportamento padrão, né, da tag caption, mas só para não deixar as coisas como estivessem em falta, nós vamos aqui copiar e colar. Vamos trocar aqui para caption top. Vamos alterar aqui também para caption top. Ou seja, agora para esse nosso plugin funcionar, nós temos que vir aqui em tail1 config. E aqui nós vamos requerer um outro plugin. Aqui require plugins do table caption. Nós voltarmos lá para componentes, ticket, e virmos aqui agora adicionarmos a classe caption bottom. Mas antes de nós irmos verificar, nós já adicionamos aqui o caption bottom. Vamos voltar para o nosso plugin e temos que exportar aqui. Nós vamos fazer module export igual ao table caption, nesse caso que é para essa variável aqui ser exportada para que o nosso plugin possa realmente funcionar. Então aqui para o ticket, se nós fazermos um hover, podemos ver aqui caption bottom, caption site bottom. Se agora nós irmos a nossa aplicação, iremos ver, temos aqui um erro, mas iremos ver que agora ele já está na parte de baixo. Ou seja, até aqui nós temos a nossa página totalmente completa, tal igual está aqui na nossa página já completa. Então esse foi o nosso tutorial desenvolvendo a landing page moderna usando o Next.js, tail1 CSS. Nós usamos também por trás o HTML, usamos o CSS, nesse caso usamos o JavaScript, né? Mas resumindo de uma forma mais clara, nós usamos aqui o React, Next.js e o tail1 CSS. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você já perdeu o medo de programar. Você começou a melhorar suas habilidades para poder se tornar um bom desenvolvedor front-end, ou seja, alguém que consegue criar interfaces muito modernas, nesse caso usando as tecnologias de ponta como tail1 CSS, que é uma tecnologia que está a ser muito usada pelos programadores. Se você chegou até aqui e conseguiu concluir este pequeno tutorial, pois o vídeo foi um bocadinho longo, este tutorial que nós tivemos aqui, tenho certeza que você já está um bocadinho apto para poder começar a desenvolver as suas primeiras páginas em Next.js usando o tail1 CSS, nesse caso fazendo o front-end. Lembrando que você não precisou de ter nenhum conhecimento prévio de programação, você não precisou de saber inglês, você não precisou, sei lá, de ser o gênio da programação para estar a fazer exatamente o que eu fiz aqui. Então, esse foi o front-end. Aqui poderíamos adicionar a funcionalidade de nós digitarmos o e-mail e quando clicássemos aqui o e-mail fosse enviado para algum lugar. Então, se você estiver interessado em ver essa possibilidade, me conte nos comentários, que eu irei avaliar a possibilidade de criar um tutorial onde nós iremos inserir essa funcionalidade de nós digitarmos aqui o e-mail, clicamos em enviar para que o e-mail seja enviado de verdade. Ou seja, isso aqui precisa de uma operação back-end. Então, se você tiver alguma questão sobre o nosso projeto, sobre a nossa landing page que nós acabamos de criar, por favor, também deixe no comentário. Se você tiver qualquer uma outra questão, pode também deixar nos comentários. E esse foi o nosso tutorial. Deixe seu like, se inscreva, lembre de ativar as notificações para que você possa ser avisado quando novos vídeos forem a sair, para que você continue a melhorar as suas habilidades rumo a se tornar um desenvolvedor Web Pro Max. Pois não adianta só você simplesmente cumprir aqui com o tutorial, ou seja, criar uma simples página e simplesmente sentar-se. Ao longo do tempo as suas habilidades vão deteriorando
E para que você evite isso, você tem que estar a praticar sempre e sempre as suas habilidades. Isso é que nem ir ao ginásio. Se você vai ao ginásio durante algum tempo, de repente você para porque acha que já está em forma, com o passar do tempo você vai perdendo seus ganhos. Então é mesmo com programação, você tem que praticar, estar sempre a praticar. Então se inscreve e ative o sino das notificações para que você possa receber a notificação quando novos vídeos forem a sair. Ou seja, se você fez totalmente igualzinho como eu fiz aqui, eu recomendo altamente que você vai aqui trocando as informações, que você troca aqui o logotipo, que você troca aqui o parágrafo, troca aqui as imagens dos autores e coloque os autores e os cantores que você gostaria de escutar no determinado evento, para que você realmente comece a praticar as suas habilidades como um desenvolvedor web pro max. Então, eu sou o Anela Com, eu ajudo pessoas comuns a se tornarem desenvolvedores web pro max e te vejo no próximo vídeo.